Bom dia. Iremos hoje falar sobre a previsão de risco no desenvolvimento de trombose venosa, associada ao uso de anticoncepcional oral combinado. Temos como integrantes do grupo a Ana Clara, a Larissa Luiza, a Maria Eduarda, o Odilson, a Rayane de Souza e a Vitória. Esse artigo ele foi publicado no dia 27 de julho de 2017 e os autores foram 9 profissionais de diversas instituições e serviços de saúde. É um artigo que está na revista PLOS ON, que é uma revista de acesso livre e disponível apenas na forma online. Ele foi publicado pela Biblioteca Pública de Ciências e é um artigo em inglês, que a gente traduziu para esse trabalho. Então, o artigo Previsão de risco no desenvolvimento de trombose venosa associado ao uso de anticoncepcional oral combinado, ele foi estimulado a partir da preocupação com o grande número de casos relacionados aos efeitos do uso de anticoncepcional oral. A gente sabe, que mulheres, a grande parte das mulheres, usam os contraceptivos devido à sua grande eficácia contra uma gravidez e também pelos seus efeitos benéficos nos diversos sintomas relacionados ao ciclo menstrual, Como, por exemplo, regular o ciclo menstrual, reduzir o fluxo, entre outras vantagens, não necessariamente só para prevenir a gravidez. No entanto, esses contraceptivos também aumentam substancialmente o risco de coagulação sanguínea, o que pode levar essas mulheres a desenvolverem um tromboembolismo venoso, que é a TEV, que a gente irá abordar no decorrer desse trabalho. Por isso, o objetivo desse estudo, do artigo, foi identificar os fatores de risco relacionados no desenvolvimento de trombose, associada ao uso desses contraceptivos orais. Materiais. A escolha das pessoas para esse estudo foram determinadas mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral. Ao todo, foram 794 mulheres que pelo menos uma vez teve um episódio de tromboembolismo venoso durante o uso de anticoncepcional oral. Foram selecionados 46 SNPs. Para quem não sabe, essa sigla está em inglês, mas significa polimorfismo de nucleotídeo simples. Ou seja, é uma variação na sequência de DNA, que afeta somente uma base, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Foi selecionado de acordo com a associação ao desenvolvimento de tromboembolismo venoso. Foram genotipados usando um scanner Illumina Golden Gate e avaliados usando a Illumina Bead Express e software Genome Studio V2011.1. Agora eu vou falar sobre característica clínica, Nós temos como característica que o tromboembolismo venoso é decorrente de diversos fatores relacionados a qualquer tipo de condição. Mas também temos alguns fatores determinantes que podem agravar o quadro clínico de qualquer situação, principalmente como a idade, sendo que o público feminino ocorre com maior frequência de problemas genéticos, que normalmente desencadeiam a trombose, como os fatores hormonais, estresse, deixando claro que o tromboembolismo pode acontecer em qualquer idade, ainda mais se possuir um desses fatores. Dentre esses fatores que podem agravar a situação do tromboembolismo, está incluso o uso de tabagismo, associado à obesidade, pode piorar o quadro. Também devemos deixar claro que pessoas de primeiro grau da família que já tiveram ou têm uma chance maior de adquirir o tromboembolismo vascular. Então, a análise a seguir que nós vamos ver, a análise estatística, vai tratar de mulheres que fizeram uso do contraceptivo oral combinado. Então, vamos falar agora da análise estatística. A população no qual nós vamos descrever agora, nesta análise, foram selecionadas aleatoriamente em 10.000 vezes, sendo que nessa análise foram estabelecidos critérios de Akaic,
que busca, por meio da análise estatística citada nesse tipo de análise, ela descreve os dados que são desconhecidos e que dentro desses grupos desconhecidos, busca escolher um modelo variável, ou seja, essa população estudada pelo critério de Akai que não havia evidências comprovadas de fatores que seriam significativamente diferentes, sendo que este modelo foi ajustado para estimar mais ou menos previsões fora da amostra, que seriam previsões positivas. Ou seja, nessa população aleatória, o número médio mais ou menos de variáveis que foram selecionadas foi de 18,1, um número não exato, né? Sendo que foram testadas duas variáveis, dentro dessas duas variáveis correspondendo um valor de 99,9%. Muitas das vezes os genomas encontrados eram genomas idênticos. Já que não havia evidências de que esse número fosse diferente de zero, os números então nunca seriam números exatos. Então, nessa amostra foram comparados 9 tipos de variáveis de SNP, que significa polimorfismo de nucleotídeo único, no qual é caracterizado como marcador genético, que nada mais são variações encontradas ao longo do DNA. Para esta análise ser avaliada, foram feito um conjunto, né, que é conhecido pela sigla AUC, que em inglês é área under the curve, traduzida ao português como área sob curva. Esse AUC ele tem o objetivo traçar o que é um verdadeiro positivo e a taxa de falsos positivos para aquelas mulheres que fizeram uso de contraceptivo oral combinado. E essa sigla AUC, né, este conjunto, ele mede mais ou menos de meio a 1%, né, que é esse valor, sendo que meio é um valor sem precisão exata, ou seja, não é um valor confirmado. E o 1 é a discriminação perfeita, no caso, aqueles falsos positivos, né? Então, totalizando mais ou menos a mediana dessa curva de AUC, em 10.000 divisões aleatórias de dados, foram confirmados apenas essa taxa de precisão, que eles pegaram de meio a 1, sendo que meio é um valor sem precisão e 1 é a discriminação perfeita desses dados. Tabela 1. Foram colhidos dados de 1.622 mulheres, sendo 749 casos, 828 controles. Casos de tromboembolismo venoso. Representa 49% das mulheres analisadas, 75,5% apresentaram trombose profunda, 28% possuem histórico familiar de tromboembolismo venoso, 33% dessas mulheres são fumantes e 0,7% apresentaram casos de câncer. Fatores de trombofilia, casos: proteína C, regulador da coagulação sanguínea. Proteína S, trabalha em conjunto com a proteína C. Antitrombina, inibidor da coagulação. F5-Leader, trabalha em conjunto com a proteína C. Protombina, proteína essencial na coagulação. Controle: representam 51% das amostras, das quais não apresentaram tromboembolismo venoso, trombose venosa e nem embolia pulmonar. Basicamente é isso. Na tabela 2, temos os parâmetros clínicos e genéticos selecionados ao modelo de Peel-Protege. Como pode ser visto na tabela, os resultados em verde são os não desenvolveram trombose. Os de azul são os fatores de risco relacionados à trombose. E os resultados em vermelho são os associados com a trombose. Estimamos o desempenho fora da amostra do conjunto de 13 parâmetros combinados,
como os modelos somente clínicos e genéticos separadamente. Os 13 parâmetros seriam o MC, o tabagismo, o histórico familiar e o RS. Então, eles pegaram a mesma pesquisa, mas eles só fizeram com os modelos clínicos e genéticos. Essa pesquisa está sendo representada na figura 1, na de Roque, para o modelo de Pill Protege. Então, vamos entender a figura. A clínica é a linha transejada. A genética é a linha pontilhada. O modelo combinado é a linha preta. A linha cinza, clara, representa a linha de referência. O modelo clínico de Pill Protege dá uma AUC de 0,61 e as variáveis genéticas sozinha dá uma AUC de 0,68. A combinação do parâmetro clínico e genético juntos aumenta a AUC para 0,71. O modelo de MD atinge uma AUC de 0,61 em nossa pontuação estudada, semelhante ao nosso modelo clínico. Depois de adicionar informações genéticas no modelo MD, o modelo de MDGen atingiu uma AUC de 0,67 em nossa pontuação estudada. Nosso modelo combinado alcançou desempenho significativamente mais alto do que qualquer outro modelo da literatura. Concluímos, então, que quando o modelo genético é juntado com o modelo clínico, temos uma pontuação maior de AUC. Na tabela 3, temos os valores de AUC fora da amostra para vários modelos publicados e aplicados ao nosso estudo população. As CNPs atingiram uma AUC de 0,65 em nosso estudo, que é muito semelhante ao descrito de Bruce. Ainda assim, ambos os valores da AUC estão significativamente abaixo do 0,68 do nosso modelo genético. Foi analisado que na tabela 3, entre os modelos utilizados, o Pill Protege, tabela 2, teve o melhor resultado sobre a pesquisa de trombose. O modelo Pill Protege é o melhor para ser utilizado nessa pesquisa. Na tabela 3, eles fizeram a comparação de quais modelos seriam melhor para essa pesquisa, e eles concluíram que o Pill Protege seria o melhor, pois ele teve um AUC maior. O artigo, ele nos traz uma nova combinação de parâmetros que demonstra o risco de tromboembolismo venoso e contracepção em mulheres que usam contraceptivo combinado. Atualmente, há 2 marcadores genéticos que estão associados ao desenvolvimento do tromboembolismo venoso e contracepção em nossa população. O primeiro marcador está estabelecido na farmacogenética, onde está afeta a enzima CYP2C9, que está envolvida na maioria das pílulas combinadas e faz com que há uma atividade reduzida no metabolismo ao nível sistêmico, aumentando o risco de coagulação. O segundo marcador é na enzima SUGCT, que está associada à enxaqueca, que estabelece um fator de risco para doenças arteriais, como também o desenvolvimento do tromboembolismo venoso e contracepção. A combinação da enxaqueca e tratamento hormonal aumenta ainda o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o risco de desenvolvimento do tromboembolismo venoso e contracepção após o uso de contraceptivo combinado é avaliado através de anamnese e experiência médica, como também fatores de risco clínicos e histórico familiar. O médico também pode solicitar trombofilia para testar marcadores genéticos. Este estudo, então, foi identificado novas variantes genéticas associadas ao desenvolvimento do tromboembolismo venoso e contracepção, além de um novo modelo para avaliar o risco de trombose em mulheres usuárias de contraceptivos orais combinados.